Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de juntar alguns dos vídeos que eu já fiz lá atrás, juntar todos em um. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar, porque as cartas estão na mesa. Nós vemos claramente os acontecimentos, quem está acompanhando, e eu acho que todo cristão deve acompanhar os acontecimentos. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar em breve e que está sendo já preparado todo o cenário para a manifestação do anticristo, do falso profeta e para a volta de Cristo, porque Jesus Cristo não voltará antes que se dê a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo. E eu já falei num dos primeiros vídeos meus que Jesus vai voltar, eu creio, na madrugada do terceiro dia, porque foi na madrugada do terceiro dia que ele ressuscitou. Ele entregou sua alma e seu corpo na cruz na sexta-feira, no primeiro dia, já na entrada do sábado. Ele descansou no sábado, entre aspas, ele descansou. No domingo de manhã, de madrugada, ele ressuscitou. Então, se nós contarmos que para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos para nós, nós estamos em 2025 após Cristo. Então nós temos 25 horas, 25 anos, que para Deus talvez sejam horas, da madrugada. Nós não sabemos que horas da madrugada Jesus se levantou, Jesus ressuscitou. Nós estamos na madrugada do terceiro dia e sabemos, eu creio, que está às portas a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus Cristo. E para que se cumpra a ira do Senhor, para que o Senhor venha também nos buscar os seus remidos. Estamos vendo claramente o que tem acontecido nos Estados Unidos, em outras nações também, mas estamos vendo que existe um líder que se levantando nos Estados Unidos com muita arrogância, e isso já foi falado também em vídeos passados. E ele esteve no poder durante quase 4 anos, talvez, 3 anos e um tempo, e ele voltou ao poder. Então essa volta dele está sendo com muito menos máscara. Ele está mostrando a cara dele nessa volta. Ele está mostrando, ele já fez um vídeo sobre Gaza, que eu também já citei, e a gente sabe que ali ele colocou imagens, principalmente uma imagem dele no meio desse vídeo, e quem conhece a Bíblia, interpreta a Bíblia, sabe que nós não sabemos como será, mas que ele exigirá adoração no lugar santo. Então, isso já demonstra que uma imagem é feita para, de certa forma, ser adorada. Ele coloca uma imagem de ouro no meio de uma filmagem que ele fez ilustrativa sobre Gaza. Então, são vários sinais que estão acontecendo aí. Agora, nós sabemos que o novo Papa foi eleito e sabemos que esse Papa é americano. Então, assim, são muitas coisas, são coisas que estão entrelaçadas. Eu vejo que as cartas já foram dadas, as cartas já estão na mesa, o jogo, o xadrez, já tá quase na hora do checkmate. Então, nós temos que estar muito, muito atentos. Temos que estar, mais do que nunca, arraigados na palavra, aguardando a volta de Cristo, observando os sinais, com a nossa vida em santificação. Não é fácil, por quê? Porque o mundo de hoje não nos convida à santificação. Porque a tecnologia não nos convida à santificação. A correria do dia a dia, imposta muitas vezes até, eu creio, pelo príncipe deste mundo, porque nós vivemos para correr atrás do dinheiro, para pagar as contas e
quem é cabeça do lar, não só os homens, mas principalmente mulheres também, que hoje são cabeças do lar sozinhas com seus filhos, sabem o quanto que é difícil parar, que é difícil descansar, que é difícil ter aquele momento de paz para estudar a palavra, para estar ali orando. E isso não é feito por desleixo, por desânimo, não, é porque a vida, a correria está extrema. E eu acho que isso também é estratégia do príncipe desse mundo para que nós nos afastemos do propósito do Senhor. Então, tenhamos olhos abertos para lutarmos contra isso, para lutarmos contra a nossa carne também e para separarmos o nosso tempo para o nosso Senhor, para que Ele nos alimente com o seu manjar, com o seu pão de cada dia, para que a gente possa estar amarrado, alicerçado a Ele e à palavra dEle. Aqui em Tessalonicenses, vemos, né, que o dia do Senhor não virá antes que se dê a apostasia, e até que o homem da iniquidade seja revelado, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, eu nunca afirmo, né, fulano é o anticristo, mas existe uma grande possibilidade disso estar sendo já um ensaio, um grande ensaio, ou que realmente essa situação daqui a um tempo vai ficar muito claro para nós. Porque já houve isso, né? Eu não sei se ainda vai haver isso de forma mais clara, esse pedido de adoração, mas a iminência desse pedido de adoração já existiu nesse vídeo. Então, não vos lembreis do que eu costumava dizer quando estava convosco. No entanto, vós sabeis que o que está detendo esse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando não somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós sabemos que o que detém ainda porque ainda não ocorreu totalmente a apostasia, porque ainda existe o Espírito Santo ainda está manifesto dentro das igrejas, existe um povo de Deus onde habita o Espírito Santo, mas nós sabemos também que a igreja hoje, que a igreja do fim dos tempos será a igreja da Laodiceia, né? Simbolicamente é a igreja da Laodiceia. E nós, não sei vocês, mas eu percebo muito claramente o amornamento das igrejas. Igrejas palco, igrejas shows, igrejas bancos, né? Que só querem enganar, tirar o dinheiro dos incautos, dos ignorantes, que não têm conhecimento da palavra. Então, a gente vem enxergando, vem percebendo isso. Isso está o quê? Amornando a igreja. Hoje em dia as pessoas vão na igreja, mas elas não têm vida totalmente transformada, porque tudo é aceito, diferente de antes, né, que existia eu não estou falando de hipocrisia, não estou falando de leis e de dogmas absurdos, né, eu estou falando de palavra de Deus, daquilo que a gente na palavra sabe, pode, não pode, santificação. E a santificação não está sendo mais exigida, né, a própria palavra não te leva à santificação. Não te leva a olhar para dentro e, eu preciso mudar, eu preciso abrir mão, eu preciso ser um ser humano melhor. Né? Muitas vezes as pessoas, elas encontram um espetáculo, um show, vaidade, entre outras coisas, né? Entre outras muitas e muitas coisas. Não digo que não há igrejas verdadeiras, existem muitas igrejas, existem muitas pessoas que estão ali ainda, que eu creio que são remanescentes. Não estou falando do remanescente de Israel, estou falando dos que são remanescentes, que são aqueles que guardam,
que são aqueles que estão na presença do Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo envoltos de vaidade, mesmo cercados de corrupção, mas não se corrompem. Né? Que esse seja você, que esse seja eu também. Então, será... na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Então, aqui ele fala, né, que assim que se manifestar o anticristo, vai ser muito rápido. O Senhor Jesus, ele vai ter a ordem de vir e matará com sopro, matará, será manifestado, e matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Então, só por ele voltar, pela manifestação gloriosa da sua vinda, e pelo sopro de sua boca, o Senhor já destruirá o anticristo e toda esses poderes que hoje estão manifestos, né? E aí será manifestado o perverso. Então, quando essa manifestação acontecer, o Senhor Jesus voltará. E o aparecimento do anticristo, isso que nós precisamos estar muito atentos, é de acordo com a ação de Satanás. Satanás tem muito poder. Então, o anticristo será como um filho de Satanás, até porque ele imita ao Senhor Jesus, ele imita a Deus, né? Então, Deus mandou o seu filho, Satanás é como se mandasse o seu filho, colocasse ali em alguém o espírito dele, do anticristo. Com todo poder, com sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo. Aqueles que perecem crerão, aqueles que não estão agarrados no Senhor, aqueles que não conhecem a palavra a fundo, esses são os que confiarão, são os incautos. Porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram a verdade. E por esse motivo Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, aqueles que estão agarrados aos prazeres da injustiça, esses serão seduzidos pelas artimanhas de Satanás e do seu anticristo, que será ajudado pelo falso profeta. Estejamos de olho bem aberto, vigilantes, orando e vigiando, nos santificando e esperando, aguardando ansiosos a volta do nosso Jesus, do nosso Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que estejamos preparados, firmes para a tua volta, Senhor Jesus.